Então, Marcelo, a gente vai começar. Tá desligado o teu microfone. Pronto, já está gravando. Luciana já entrou. Eu só entrei para dar oi para vocês, só, gente. Menina, que eu não entendi. Oi, Marcelo, prazer. Tudo bom? Ó, Muito pupilo prazer, e Luciana. Tudo bem? pupilo e mestra juntos, hein? É isso Arrasaram aí. vocês. Eu só falei para Vanessa, só vou lá dar um oi pro Marcelo, né? Para não ser mal educada. Cara, não entendi nada do que aconteceu na outra, Vanessa. Não entendi. Não era uma sala ao vivo. O link que está na página oficial não era sala ao vivo e aí ficou lotada, mas não tinha nada. Não entendi nada, porque a gente estava lá, na outra, gravei, né, óbvio. Mas tinha 50 pessoas, que eu não entendi nada, porque o link. Menina, não entendi nada, 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 nada. Mas, bom, aqui tá tudo certo, né? O povo tá aqui, né? Tem 105 alunos. Prontíssimos para ouvir você falar sobre os trilhos, Marcelo. Vanessa, Bom, tu sabe que a gente já tá ao vivo. Isso aí. Já. Sigamos. Beleza. Vamos lá, Marcelo. Pessoal, boa noite a todos vocês. Eu sou Vanessa, né? A professora Vanessa, coordenadora aqui no campus, Super Campus Maracanã dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Vou mediar agora a palestra com um egresso nosso, sempre muito querido aqui, o engenheiro Marcelo. Ele vai se apresentar para vocês, vai dizer tudo que ele faz aqui, né? Tem muito mais propriedade, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz de receber ele aqui. Já recebi ele presencialmente no campus. Se vocês tiverem essa experiência também, vocês vão adorar, porque a troca é muito intensa, a gente aprende muito. E eu espero que nessa Semana das Engenharias vocês possam tirar suas dúvidas. Eu vou estar aqui na caixinha de perguntas e respostas, vou intermediar, né? E no final, eu tenho certeza que o Marcelo vai abrir os contatos dele para vocês. Vocês vão ver que vocês vão achar muita coisa dele aí, LinkedIn, Instagram, e a gente vai poder enriquecer o nosso repertório de engenharia. Então, Marcelo, te deixo à vontade. Eu só vou sair aqui do vídeo, vou ficar prestando atenção. Qualquer coisa você me chama, eu volto com áudio para você, tá bom? tá bom, Vanessa, obrigado. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Marcelo Wilson, eu sou engenheiro civil, formado na Estácio. Depois da Estácio, eu fiz especialização em engenharia ferroviária, que é um ramo que eu já atuava. E eu vim aqui hoje falar um pouco, né, dessa minha experiência para vocês. As pessoas pediram para fazer uma palestra, né, que tem a ver com o tema da Semana de Engenharias. Então, assim, a gente vai ver conhecer mais um pouquinho aí, né, um outro ramo da engenharia. Não só engenheiros civis podem atuar na engenharia ferroviária, mas também engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas. Então, vocês vão ver que to- é, praticamente todos os engenheiros podem atuar, né, nesse mercado. Então, o título da palestra é Dos Trilhos à Qualidade de Vida e como a engenharia pode transformar realidades e reduzir desigualdades. Acho que tudo que a gente falar, a própria engenharia civil, por exemplo, tudo que a gente falar de infraestrutura, a gente vai estar focado nessa redução, né, em trazer esse progresso, em fazer com que o mundo seja um mundo melhor, que as pessoas tenham, sim, uma vida melhor e posso desfrutar aí de conforto, de qualidade. Vou passar, como eu disse, então, muito prazer. Meu nome é Marcelo Wilson. Vou me apresentar um pouco melhor aqui, né, de uma forma mais estruturada para vocês. É, Meu nome é Marcelo Wilson Pereira, eu sou especialista em engenharia ferroviária, gestão de projetos. Eu tenho aí mais de 20 anos de atuação no ramo ferroviário. Eu sou hoje considerado pelo mercado aí um especialista, um consultor em engenharia ferroviária. Como eu disse, engenheiro civil, especialista em via permanente. Minha área de atuação dentro da ferrovia é a linha do trem, então chama-se, o nome técnico disso é via permanente. Eu tenho mais de 20 anos de atuação nas principais concessionárias ferroviárias do Brasil. Trabalhei na Vale, trabalhei na VLI, MRS, Supervia e Metrô Rio, aqui no estado do Rio de Janeiro, sempre atuando na linha de frente da performance, segurança ferroviária,
ajudando operações a reduzir falhas, né, que é o que a gente chama de segurança operacional, aumentando a confiabilidade, transformando dados técnicos em decisões, que eu acho que isso aí sim é um dos grandes papéis do engenheiro, não importa em que mercado ele atue, né? Você pegar a informação e transformar aquilo em dado, pegar o conhecimento e transformar ele em retorno, em benefício, em riqueza. Acho que esse que é o papel do engenheiro, né? Eu vou fazer o projeto da construção de um prédio, eu vou fazer uma barragem, eu vou trabalhar como engenheiro eletricista fazendo sei lá, uma rede de subestações, a rede elétrica de eletrificação de um bairro, de um sistema, de uma indústria. Então, todo o engenheiro de produção fazendo otimização de um processo. Então, é sempre transformar dados em resultado de forma estratégica e de forma pensada. Hoje, além, né, toda essa experiência na ferrovia, eu trabalho também com consultoria e treinamento. Abri a minha própria empresa, né? Hoje eu trabalho na minha empresa que eu fundei. Então eu faço lá consultorias para empresas, dividindo, né, usando esse conhecimento em prol, né? Então eu não trabalho mais com uma empresa. Eu trabalho hoje com várias, com aquela que queira, que precise da minha ajuda. Também treinamentos, mentorias, desenvolvimento, soluções práticas, né, que conectam o campo, que toda a experiência que eu tive, eu comecei mesmo no campo, com gestão e também toda a parte técnica, a parte normativa, e graças a Deus tem gerado um impacto muito importante e tem sido muito bem visto no mercado. E os cursos e treinamentos também eu faço para pessoas, né, que se chama de B2C, né, que é o negócio direto com o consumidor. Então hoje eu abro turmas de treinamentos mais variados, temas dentro da ferrovia e treino pessoas, capacito. Eu já tenho aí mais de 500 profissionais capacitados e faço também mentorias de carreira, aí vai além da ferrovia, né? Engenheiros de outras áreas ou profissionais mesmo, que não sejam engenheiros, mas que queiram desenvolver na carreira. Como eu tive um caminho, né, longo, passei por toda a cadeia hierárquica, eu consigo também ajudar a orientar as pessoas, direcionar e mostrar o caminho para que elas possam avançar na carreira e na vida profissional. Começando o nosso tema, né? Eu convido vocês a refletirem comigo o seguinte: se a saúde é um direito, por que ela ainda depende do CEP? Mas, Marcelo, o que que é isso, né? Depender do CEP, como é que é isso? O CEP, ele não determina apenas onde você mora. Ele determina como você se desloca, quanto tempo gasta no trânsito e que acesso tem às oportunidades de saúde e lazer, por exemplo, educação, infraestrutura, saneamento. A mobilidade urbana, ela é um elo invisível que conecta as pessoas aos seus direitos. No Brasil, esse elo está, assim, de modo geral, esse elo está quebrado. É, o CEP, né, o Código de Endereçamento, Endereço Postal. Então, assim, é uma maneira lúdica, né, da gente mostrar o seguinte: ele determina onde você mora. Dependendo de onde você mora, dependendo de onde a pessoa mora, e acho que em todas as cidades do Brasil a gente tem esse fato, né? Acontece isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, dependendo da região onde mora, tem uma discrepância muito grande, né? E olhando o Brasil, né, como um todo, território nacional, a gente tem uma discrepância muito grande, uma desigualdade muito grande. Então a gente fica essa pergunta, né? E o que que nos separa, né, do acesso? Antes de responder essa pergunta, né, eu te convido a gente a pensar em três coisas simples do dia a dia. Três coisas simples do dia a dia de cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela. Elas revelam mais sobre desigualdade do que qualquer dado estatístico aí do IBGE, por exemplo. Por exemplo, tempo de deslocamento. Quanto tempo você leva até o seu trabalho ou até a faculdade? Para milhões de brasileiros são horas. A maioria dos brasileiros, na verdade, não são minutos. E aos hospitais?
A distância entre um bairro periférico e um hospital especializado pode ser a diferença entre a vida ou a morte. Como é que está seu acesso aos hospitais? E o custo dos alimentos. Aí pensando de uma forma mais nacional, né, nacionalizada, é, porque o mesmo produto pode custar 40% mais em cidades do interior? A resposta está na logística ou na falta dela. Por exemplo, quando eu morei no Maranhão, o pé de alface lá era um preço absurdo, um pé de alface. Coisa que pra gente aqui no Sudeste é uma coisa assim, sei lá, R$ 5, R$ 3, é baratinho, né? Você compra na vendinha, tem gente que planta. Lá nesse estado eles não produzem, então é muito caro. Tomate, abóbora, batata, né? Então você pega em regiões, por exemplo, onde você tem que ter uma logística maior, onde os caminhões levam mais longe, então o custo do transporte, do frete é maior, obviamente isso vai se refletir no valor final, né? Quem paga é o consumidor. Olha um dado importante aqui para a gente contextualizar bem isso. Na cidade de São Paulo, as pessoas perdem em torno de 730 horas no trânsito por ano. São 2 horas e 47 minutos por dia, né? 10 minutos a mais que no ano anterior a essa pesquisa. Essa pesquisa, se não me engano, é de 2025. Então, em 2024, de 2024 para 2025, já mudaram, já aumentou 10 minutos. Essas 730 horas equivale pegando no ano, né, como se fosse um mês inteiro de trabalho só no trânsito. Então, assim, a pessoa trabalha 12 meses, ela fica um mês inteiro só no trânsito. Então, isso é um prejuízo muito grande para a qualidade de vida das pessoas e para o tempo que ela passa com as famílias, todo o tempo que se perde ali. Tem pessoas que ainda levam leitura, tem pessoas que ele ouve um podcast, mas dependendo, não tem nem como fazer isso. Isso aumenta a sensação de cansaço. É realmente um problema sério isso. E aí, expandindo isso aí, né? São Paulo está no primeiro lugar ali. Belém, né, tem-se um tempo muito grande. Manaus, a região norte, realmente você tem problema de trânsito. Essas três cidades estão acima da média do Brasil, logo depois em Porto Alegre. Então, assim, a média do Brasil ainda é muito alta, né? 116 minutos. Então, assim, é um negócio muito grande. Todos aí, né, de Manaus para cima passa de 2 horas. A média do Brasil é quase 2 horas. 2 horas são 120 minutos. Então, Porto Alegre está, né, mais de 1 hora e meia. Então, assim, e assim, cidades que não estão aqui, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, com certeza estão ali muito próximas. Todas passam de 1 hora e meia, 1 hora, todas passam de 1 hora. Então, são dados alarmantes. E quando a gente pensa, então, em mobilidade urbana, a mobilidade urbana, ela é, sim, sinônimo de exclusão social. Então, assim, não é apenas um incômodo, né? Não é apenas ineficiência. É a exclusão social, é a negação de direitos básicos. Então, por exemplo, 60% das pessoas das regiões mais afastadas, em algum momento deixaram de visitar algum amigo, algum familiar, porque, né, se torna inviável. 56% das pessoas abrem mão de atividades de lazer, de acesso a parques, a locais, né, de caminhadas, locais públicos, que geralmente estão nas áreas mais centrais. 48% das pessoas, em algum momento, perderam uma consulta médica ou um exame por causa de um acidente. Por exemplo, o ônibus quebrou, teve um engarrafamento porque teve um imprevisto na estrada, ou a chuva. Então, assim, um semáforo estragado já impacta. 44% das pessoas às vezes desistem de um emprego. Tem uma moça que trabalhava na equipe da minha esposa, era a melhor colaboradora da equipe dela. Ela perdeu essa colaboradora porque ela não teve tempo hábil de fazer um reajuste no horário dela. Ela, para pegar serviço às 7 da manhã, tinha que sair de casa às 4. Ela levantava às 4, saía às 4h30, chegava para chegar no serviço às 7 aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro não está naquela lista que eu mostrei, mas sim, é uma realidade.
Então, a gente vê que não é apenas um sistema só ineficiente, né? Não é apenas um incômodo. As pessoas estão se sentindo incomodadas, se incomoda. Não é exclusão. É as pessoas abrirem mão de direitos básicos de qualidade de vida por causa de um sistema ineficiente. E quando a gente fala então da infraestrutura metroferroviária, o que é isso, né? A gente falar de ferrovia ou de metrô, transporte sob trilho, né? Essa infraestrutura é crítica para o desenvolvimento. Isso é uma afirmação. Nas metrópoles desenvolvidas, mundo afora, o que não tem nenhuma, né? Que não dependa de um transporte sob trilhos, que não tenha isso muito forte enraizado. Porque não é um luxo, né? Não é um capricho. É a base sobre a qual se constrói a sociedade. Nós vamos entender aqui por quê. É isso que oferece oportunidades de emprego, oferece condições de trabalho melhor, ela movimenta melhor a economia e respeita os direitos, né? Respeita a qualidade de vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que se desloca facilmente, rapidamente, ela ela tem mais produtividade, porque ela não vai chegar tão cansada, e depois ela vai embora, vai oferecer horas e horas e horas e horas ali. Porque eu não estou falando assim de. Eu nem cheguei na questão da lotação, porque quando se fala de uma metrópole, a gente está falando de um transporte lotado, mas que seja rápido, que seja eficiente. Então a pessoa vai pegar, vai estar naquela condição ali, mas vai ser rápido. É um transporte ali, vai fazer uma baldeação, e tem outras questões de infraestrutura também, que quando se tem o transporte, o meio, a cidade é desenvolvida e tem esse sistema, geralmente é a cidade também que tem as oportunidades bem distribuídas. Né? A gente fala também de planejamento de outros modais, de planejamento de outros sistemas na cadeia de uma cidade, no ambiente de uma cidade, que também vão favorecer isso, né? Essas oportunidades. Então, por exemplo, cidades como Tóquio, Paris, Berlim, Londres, Nova York, né? Lá em Singapura, são locais que têm sim os trilhos, né? O transporte de cargas e de passageiros priorizados. Porque a lógica de um transporte ferroviário, pessoal, é uma lógica de transportar grandes quantidades a grandes distâncias com a maior eficiência. Então, por isso que eu estou falando. Por exemplo, às vezes você tem uma cidade onde eu tenho um transporte de carga eficiente. Então, eu vou ter a geração de empregos, por exemplo, para manter esse sistema funcionando. Tanto os veículos, tanto a via, tanto operadores, pessoas de sinalização, de tráfego. Então, você tem ali uma cadeia. Aí tem outras empresas que fornecem para essa grande ferrovia ou para esse grande terminal, né? Então, você tem ali os empregos indiretos que se gera também, que são enormes. Então, assim, às vezes geralmente são mais empregos até indiretos do que diretos, e está movimentando a economia. Movimenta a economia, aumenta o comércio. Aumenta o comércio, tem que aumentar a produção, aumenta a circulação de bens. Então, vira um círculo virtuoso quando se tem esse, essa engrenagem, né? Quando a logística se torna a engrenagem motriz aí principal desse motor. Na história do Brasil e de várias cidades do planeta, de outros países, as cidades cresceram em torno da ferrovia, justamente por isso, porque ali gera emprego, movimenta dinheiro, as pessoas precisam consumir, consumindo melhora o comércio, né? Aí tem que ter hospital, então tem que ter infraestrutura, tem que ter transporte, e aí vai uma coisa puxando a outra. Então, diante disso, a gente pode falar que a desigualdade estrutural, né, não é uma coincidência, né? É questão de infraestrutura mesmo. A desigualdade no acesso então, à saúde, alimentação, mobilidade, não é acidente histórico, né? É o resultado direto de escolhas, de omissões e de falta de planejamento. Onde não há estrada, não há remédio. Então, eu não falo só da ferrovia. Onde não há ferrovia, não há alimento barato, porque o frete fica caro. Então, e aí a gente pode pegar isso no micro, que seria nas cidades, nos bairros, podemos pegar até em relação a nações. Nós podemos pegar, por exemplo, as dificuldades, por exemplo,
na África, que são um lugar mais ermo, menos avançado. Você pega, por exemplo, a África do Sul, que é um país mais avançado, ela tem um sistema ferroviário mais importante, mais eficiente, por exemplo, que um país igual Uganda, Somália, Ruanda. São países que têm o transporte. Angola, por exemplo, vai crescer, porque Angola está começando a investir, então vai avançar. Os angolanos têm nos procurado, eu já ministrei curso para engenheiros e técnicos angolanos. Eu tenho amigos que já estão lá em Angola trabalhando, Moçambique. São países emergentes, são países que estão em busca desse crescimento. Então, isso não é coincidência. Pega as principais economias do mundo. Todos têm um sistema de transporte, aí os modais, ferroviário, rodoviário, marítimo, hidroviário, muito bem integrados e todos muito bem estruturados em prol desse resultado, não também cada um no seu quadrado. Porque a gente vê, às vezes, a cidade ou o estado tem lá suas ferrovias, tem o seu sistema de ônibus, tem as suas rodovias, mas eles não conversam, não se falam. Então, são iniciativas isoladas, que também não vai resolver muito problema, resolve uma parte. No início resolve, mas depois se torna uma fração pequena, porque essa integração tem que haver. E aí a gente pergunta, né, Marcelo, mas a gente falou de saúde, de infraestrutura, o que que a ferrovia tem a ver com isso? A resposta, essa resposta, né, a gente até começou a falar dela aqui, ela ainda ela surpreende, que ainda vem a ferrovia, por exemplo, ou a engenharia, de um modo geral, como sinônimo de concreto e aço, né? É, uma ferrovia, por exemplo, não vai transportar somente carga, transporta possibilidades, que eu já falei aqui. Ela encurta distâncias, ela reduz custos logísticos, conecta regiões isoladas ao restante do país. E com isso muda radicalmente a qualidade de vida de populações inteiras. Então, a gente pensar, né, em mobilidade, logística e acesso são três elos que vão trazer isso que a gente está falando aqui. Por quê? Mobilidade. Sistemas, aí partindo um pouco para explicar para vocês um pouco da ferrovia, né? Um sistema ferroviário urbano, ele vai reduzir o tempo médio de deslocamento em 35%, liberando horas produtivas para trabalhadores, né? Por exemplo, de baixa renda, em regiões mais remotas, que dependem do transporte. A gente fez uma conta, eu trabalhei na concessionária de trens metropolitanos aqui do Rio de Janeiro, e nela os trens têm 6 ou 8 carros. Quando a gente fala de passageiros, a gente não fala vagão, vagão transporta carga. Passageiros se transportam em carros. Nós fizemos uma conta básica, vamos por 6 carros. Na verdade, são 6 ou 4 carros, 8 carros é o metrô, perdoem. Vamos por 6 carros, que é a maior trem tipo, a maior composição aqui do Rio de Janeiro para transportes metropolitanos. É, um trem com 6 carros, cada carro desse ele transporta lá dentro equivalente a 5 ônibus, 5 ônibus lotados, porque a distribuição ali vamos por menos, vamos por 3 ônibus lotados. Para não ficar uma coisa muito, muito impactante para vocês. Se a gente tem 3 ônibus lotados numa composição de 6 carros, a gente tem 18 ônibus cheios a cada trem. E um trem passa a cada 5 minutos lotado. Gente, se são a cada 5 minutos um trem lotado, se a gente fala aí de 1 hora ter 60 minutos, são 12 trens. Faz a conta, quanto que é 12 vezes 18? Se fosse 12 vezes 10, seriam 120. Então, assim, vão dar em mais de 200. Vou até fazer a conta rapidinho aqui para a gente aqui. 12 vezes 18.
para não perder tempo fazendo a conta. São 216 ônibus por hora. Então, assim, se a gente pegar um dia com 8 horas produtivas, vezes 8, são 1.728 ônibus. Se o trem parar, é impossível o sistema de ônibus dar conta dessa demanda. Aí o que que se espera, então? Segurança pública, no caso aqui do Rio, para que não pare os trens, a eficiência do material rodante, porque passa de 5 em 5 minutos. Então a pessoa saber da previsibilidade. Ó, eu sei que a cada 5 minutos passa o trem. Então eu sei que um trem é 7 horas, o outro é 7h05. Depois 7h10. Ah, ó, até 7h30 é de 5 em 5. Depois é de 10 em 10. Então, essa previsibilidade, tá? Eu usei os 5 minutos aqui para a gente fazer a conta. Existem horários de pico, horários de vale. Então, no horário de pico, diminui um pouquinho o intervalo, que é a hora que o pessoal está chegando, está saindo. Horário de vale é aquele horário entre a parte da manhã e o horário do almoço, onde fica mais tranquilo, aumenta um pouquinho a distância, porque não enche tanto. Então, as empresas têm essa dinâmica. Mas pensa comigo, é muita gente transportada, é muita gente transitada. As cidades estão superlotadas. E quando se tem um sistema de transporte de massa eficiente, reduz carro na rua, quando é eficiente. Então, reduz carro na rua, reduz caminhão, ônibus, né? E isso faz, por exemplo, Marcelo, mas se a gente precisa do ônibus, o ônibus poderia levar até o terminal? Não precisava desse ônibus com esse percurso todo, se tivesse o sistema planejado. Lembra que eu falei das iniciativas isoladas? Então, gente, quando a gente fala de sistema ferroviário urbano, né, ele está reduzindo, sim, o tempo de percurso, porque não tem semáforo, não tem trânsito engarrafado, não tem. O trem corre ali, ó, tem um sistema de sinalização, ele vai andar, pode haver imprevisto? Pode haver, né? Tudo na vida é passível de alguma coisa, mas ele tem que ser muito mais eficiente do que o sistema rodoviário, que convive com moto, que convive com carro, o ônibus quebrou, às vezes a frota está sucateada. Então, quando isso é integrado, Marcelo, mas a linha passa ali no mesmo lugar. O ônibus vai lá, busca a pessoa, joga no terminal, a pessoa pega o trem e vai embora. Ou o metrô. Então, isso aí é qualidade de vida, porque ganha mobilidade, ganha tempo. E esse tempo é conduzido, a pessoa chegar mais tranquila para trabalhar, tá ali dentro do ar-condicionado, do carro, né, do veículo. Aí, beleza, passou por aquilo ali, chegou no trabalho, trabalhou, sabe que vai chegar mais cedo em casa, vai poder sair um pouquinho mais tarde, então ela vai dormir um pouquinho mais, vai descansar a cabeça um pouquinho mais, sabe que vai poder usar aquele modal ali. E a logística? Um país continental igual o Brasil, né? A gente mostra o tamanho do Brasil, compara com países europeus, o Brasil é um continente, né? Então, assim, a produção de alimentos, por exemplo, ela é desperdiçada, se perde carga no translado, dependendo do que for, se perde. A banana, por exemplo, ela tem que ser colhida verde e colocado um carbureto lá para ela terminar o processo de amadurecimento dela dentro do caminhão. Então, é, esse desperdício é um gargalo, né? Na verdade, ele acontece por causa de um gargalo. Então, uma ferrovia eficiente, com vagão frigorífico para transporte de carga, isso acontece no mundo, tá? Com o acondicionamento certo dos produtos agrícolas, por exemplo, soja, milho, arroz, os grãos, eles já são transportados por ferrovia no Brasil. E você consegue escalar, né? Então, o Brasil exporta isso, né, para outros países. Então, tem muita gente que compra a nossa soja, compra nosso milho por causa do transporte ferroviário, né? Se o agro é pop, põe uma parte aí também da eficácia do transporte das operadoras ferroviárias que levam essa carga do campo até o porto, ou até as grandes cooperativas que distribuem acesso a regiões. Então, e são dados, né? Municípios conectados à malha ferroviária têm, em média, maior IDH.
IDH, para quem não sabe, é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Menor mortalidade infantil, melhores índices de saneamento básico do que seus vizinhos isolados. Porque é aquilo que eu falei, é onde a economia gira, é onde movimenta dinheiro. Então, onde tem gente, onde tem movimento, tem hospital, onde tem as melhores escolas, porque tem que capacitar as pessoas. Então, aquela cidadezinha isolada, todo mundo aqui deve saber um exemplo, naquela cidadezinha mais isolada, que ficou ali à mercê, ou que não conseguiu se desenvolver. Você tem um IDH menor, a pessoa, né, às vezes não tem um médico, às vezes para ter acesso a um médico, tem que dormir fora ou sair muito de madrugada, né? Às vezes não tem emprego, então as pessoas não têm ali um poder aquisitivo alto, porque não gira dinheiro na economia na cidade. Então, assim, sim, várias cidades que cresceram em torno da ferrovia. Eu não estou falando de capitais, não. Por exemplo, Sete Lagoas, em Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, é uma cidade grande. É uma cidade aí com talvez 180, 200, talvez 300 mil habitantes. Tem de tudo lá em Sete Lagoas. E é uma cidade que cresceu em torno da ferrovia. Depois ela teve vida própria. Hoje em dia tem um distrito industrial, tem outras coisas. Mas ela começou com a ferrovia passando ali, conseguiu expandir, desenvolveu já um polo, né, uma cidade ali que é uma cidade satélite, vamos dizer assim, numa região ali próxima a Belo Horizonte. Então tem outras tantas, né? E aí, vamos assim, a gente pensando um pouco nessa cadeia de infraestrutura, tudo que a gente falou aqui, a gente tem aqui sempre aquele ditado, né? Mas isso é só a ponta do iceberg. Quando a gente fala da ponta do iceberg, a gente fala, beleza, um trilho ali, estático, uma conexão física. Marcelo, beleza, tem um trilho ali, uma linha que passa um trem ali, que às vezes nem para naquela cidade. Mas por trás disso aí, o que que eu tenho? Uma cadeia logística. E onde tem uma cadeia logística bem estruturada, a gente sabe que a gente tem competitividade, a gente tem mercado, a gente tem bens de consumo, produção, escoamento, comércio, né? Um produz, outro vende, outro compra. Então, qualidade de vida. Então, você tem logística, você tem acesso a bens, você tem qualidade de vida. Então, no final, a gente vê o seguinte, né? Por tudo isso que a gente vai tendo acesso ao desenvolvimento, tendo acesso às benfeitorias, ao progresso, começa sim, pode começar sim por um sistema de logística. E que não comece por isso, mas que tenha isso, favorece, né, essa expansão e essa melhoria na vida das pessoas. E aí, assim, houveram casos, né, onde, por exemplo, a ferrovia sumiu, por exemplo, com a privatização da rede ferroviária, em cidades que não fizeram igual Sete Lagoas, por exemplo, cidade de Corinto. Corinto fica no centro de Minas Gerais. É um exemplo que foram locais que eu trabalhei, por isso que eu estou dando esse exemplo. Tem vários outros Brasil afora. Corinto é uma cidade muito próspera, onde tinha a ferrovia, mas ela não expandiu para outros negócios, ficou só à mercê da ferrovia. Então, assim, houve um progresso, mas como eu disse, foi uma iniciativa isolada. O que aconteceu? Privatização da rede ferroviária, Corinto não passou a ser mais um polo, a cidade adoeceu. Então, hoje, é, imagine, né, Corinto ou outras cidades do interior que perdeu a linha, né, nas privatizações dos anos 90. Tem locais, por exemplo, que foi desativado. No sul da Bahia, por exemplo, tem cidades lá em que a ferrovia não passa mais. No leste mineiro, né? Cidades ali que não tem mais ferrovia. No Espírito Santo tem algumas cidades, né? Que não tem mais a ferrovia, não é mais efetivo, o trecho está lá inoperante. Então, não a gente não fala só do fechamento da estação, né? Mas encarecimento do frete, êxodo de indústrias, porque não tem mais o sistema de transporte, não tem mais a economia girando, né? Colapso do comércio, obviamente, e silenciosamente, né? Essas cidades vão diminuindo, os indicadores ali, o IDH vai diminuindo, vai caindo. Então, assim, municípios que que passaram por esse problema de perda da conexão, o IPEA mostra que uma queda de mais ou menos aí em torno de 12% do PIB per capita, né,
na década seguinte, que seria nos anos 2000, e fechamento aí, né, após o fechamento da linha. Então, na década seguinte, o PIB já caiu lá nesses locais 12%, o que é muita coisa, né? Então, a gente vê e tem acontecido, e nas renovações das concessões, os órgãos governamentais que são detentores das ferrovias, que fornecem essas concessões, têm tentado adotar medidas para diminuir isso, porque é realmente muito triste, né? E essa imagem aqui não é uma imagem real, é uma imagem que eu produzi, mas que isso é muito comum em locais que eu passei, eu vejo e eu posso mostrar aqui várias fotos, né, desse cenário de abandono de estações que hoje não operam mais. Em contrapartida, nós temos locais que estão crescendo, por exemplo, está em projeto uma ferrovia que vai ligar o Brasil de leste a oeste, né? Começa ali em Ilhéus e vai por enquanto, até Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Então, essa região ali de Goiás, Mato Grosso do Sul, está se povoando, está crescendo e está muito próspero. É um local, por exemplo, para todos vocês, né, que estão formando, que estão fazendo engenharia e que, se tiverem disposição para saírem das localidades e tentar a vida, tentar a carreira fora, podem podem ir, que vai ser assim, muito promissor, né? Por exemplo, o VLT do Rio aqui, um caso mais urbano, né? A implantação do VLT foi uma das ações, por exemplo, de povoamento e revitalização da região portuária do Rio, que hoje é um polo turístico. Hoje, eu fui a um evento do CREA aqui do Rio, por exemplo, na região portuária, no CREA aqui, quem é do Rio de Janeiro, talvez teve a oportunidade de estar lá, tinha um stand muito bonito lá, estava atendendo as pessoas, né? Então, assim, não sei se foi um dos patrocinadores. Então, assim, uma das ações foi pôr um sistema sob trilha ali do VLT, e pessoas fazem negócio, e está crescendo mais. Então, a gente vê isso muito forte, né? E aí é um contraste que incomoda, né? O mundo real, região com infraestrutura. Você tem hospitais, você tem alimentos, tem transporte público. Em regiões sem infraestrutura, você tem deslocamento de horas, a inflação, né? Geralmente as coisas são mais caras, o isolamento, né? Dependência do Estado. A gente ainda nem falou de violência, né? Violência pública, né? Um cenário de insegurança social, então, assim, criminalidade, isso tudo aí a gente vê acontecer. Então, a gente vê o seguinte, que o CEP, né, ele ainda define mais do que o CID, o diagnóstico de vida. O CID não é o Código Internacional de Doença. Então, o CEP, ele define mais do que o CID, o diagnóstico de vida de uma pessoa. Define, né? Onde a pessoa mora realmente é um problema. E assim, cabe a nós, engenheiros, também pensarmos né, nessas situações, propormos soluções. Então, assim, o engenheiro ele estuda para projetar, para empreender, para buscar, né, para levar além. Por exemplo, no meu caso, eu empreendo hoje o conhecimento ferroviário, uma das coisas, né? Então, eu levo ele além. Eu tenho alunos até de fora do Brasil hoje, porque a gente tem que resolver problemas. Hoje era um problema, o conhecimento técnico ferroviário é um problema, a formação de sucessores é um problema. Vamos resolver problemas, vamos empreender, vamos buscar, vamos estudar, fazer o curso bem feito, não focar só no diploma, mas que o diploma seja um fim, não um meio. O meio é o conhecimento técnico, toda a abertura de visão, de conhecimento que a engenharia traz, participar de uma semana dessa de engenharia, por exemplo, com tantas palestras maravilhosas, o quanto cada palestrante desse pode trazer, o que você pode tomar para si dessa palestra. O que o Marcelo falando aqui, trazendo um pouco da experiência dele, pode agregar na sua vida. Isso também você também pode buscar. E aí, assim, né? Menos teoria e mais realidade. Engenharia sem contexto social é cálculo. Se a gente fizer só engenharia e não pensar para que, onde empregar isso, é cálculo. É fazer conta. Fazer conta, matemático faz conta, físico faz conta. Não desmerecendo os colegas das outras profissões, pelo amor de Deus. Mas sim, porque a gente precisa deles até para nos ensinar a fazer essa conta, nos tornarmos engenheiros. Mas a engenharia, ela vem com contexto.
ela tem que ter um propósito. Aí sim a gente consegue gerar transformação. E me ouçam, pessoal, gerar transformação paga qualquer dinheiro. É muito bom saber que você está transformando, mudando a realidade. Por exemplo, numa manutenção ferroviária, ou numa implantação, num projeto. Você saber que você pegou ali, tinha um matagal ali, daqui a pouco passa uma ferrovia e o progresso está escoando ali. Então, assim, livros ensinam resistência a materiais, geometria analítica, cálculos, né? Propriedades físicas, fundamentos essenciais, mas sem o propósito, são só fundamentos. O que é que a realidade exige? Que o engenheiro entenda, né, o território, que ele sinta isso, que ele escute a comunidade, que avalie o impacto social das obras, né? Que durante isso quem pensa, né, pessoal, quem faz ali a concepção da obra, todo mundo um dia pode chegar a isso, mas todo mundo tem sua parcela de participação, todo mundo é importante, né? E o que é que deve ser proposto? Integrar o conhecimento técnico com a visão sistêmica, humanizar a coisa, né? Então, assim, o próximo grande projeto precisa do Brasil, vai precisar de profissionais. Então, assim, não é levantar bandeira de A ou de B ou falar de A ou de B, mas entender o seguinte, a importância do seu trabalho. Isso vai além da concepção política, vai além do estado onde você nasceu, onde você mora, da educação que você teve, ou de onde é o seu diploma. É engenheiro, vai lá trabalhar, entenda o seu papel. Isso é para o médico, para o advogado, para o contador, todo mundo tem isso, né? Mas como a gente está falando aqui da engenharia, e aí quando a gente conecta os pontos, né, a gente vai perceber que a engenharia, né, é, ferrovia, saneamento, urbanização, né, a própria desigualdade social não são temas separados, porque um impacta no outro, o aumento de um diminui o outro, a falta de um aumenta o outro. Então, assim, você mexe em um, você mexe em todos, né? Ó, eu pus a ferrovia aqui, então aqui vai ter saneamento, porque vai ter uma cidade, então vai chegar a urbanização, a desigualdade social vai diminuir, porque vai ser uma área mais evoluída, o IDH vai aumentar, então não, aqui já não tem, então muda esses indicadores. Os indicadores são vivos e eles mudam de acordo com isso, né? Com essa dinâmica. Então, ferrovia mais saneamento, né? Igual a infraestrutura, elas se completam por tudo isso que eu falei aqui, né? A malha também sozinha, como eu falei, venho falando, é uma iniciativa solitária, não adianta, né? Então tem que ter todo o arcabouço ali de soluções que vão fazer com que aquilo seja completo, com que aquilo realmente faça valer, né? Então, por exemplo, o próprio órgão né, governamental que está ali passando a ferrovia tem que incentivar, por exemplo, a criação de uma indústria, a criação de uma cooperativa para escoamento de commodities, e aí a coisa vai ganhando, vai ganhando corpo, né? Vai ganhando. Então, assim, é um esquemático, né? Para mostrar isso. Ferrovia, mobilidade, menos custo, integração para saneamento básico, saúde pública, né? Menos doenças, dignidade, diminuir a desigualdade social, porque tem distribuição de renda, oportunidades, né? Equidade regional, porque aquilo ali se acaba, né, interligando as regiões, que vai gerar, né, inevitavelmente, urbanização ordenada, habitação, serviço, porque se aquilo crescer desordenado não vai prosperar. Então, isso tudo, né, a gente chama de infraestrutura urbana. É a urbanização, é o progresso inteligente, é o progresso ordenado, é o progresso planejado, que não vai se tornar uma metrópole amontoada com trânsito, com poluição, com estresse, com depressão, e sim uma cadeia, né, uma estrutura ordenada que faça com que as pessoas tenham, sim, uma vida de qualidade e que trabalhem, que conquistem seus sonhos e criem seus filhos, os filhos tenham estrutura e aquele país ali, aquela sociedade ali se perpetue. A cidade que cresce, né, geralmente em volta dos trilhos, né, e se planeja, tem valorização, tem adensamento, né, então estações ferroviárias geram polos de desenvolvimento. As grandes cidades, pode olhar, né, em volta das estações você tem sim muito, muito comércio, tem pontos de ônibus, rodoviárias, então sempre você tem ali um sistema próximo quando aquilo deu certo, né? Mobilidade e inclusão, transporte subtrilho vai reduzir esse custo, igual a gente falou aqui,
e reduz essa segregação, porque começa a aproximar, né? Então, aquela pessoa sai para trabalhar, ela vai ter um tempo de percurso menor, ela vai trabalhar e volta trazendo dinheiro para aquela região, que vai ativar o comércio ali e vai buscar a educação. Então, começa aquilo crescer também, e vai crescendo e a coisa vira um círculo virtuoso, como eu disse. Engenheiro não constrói obra, engenheiro constrói qualidade de vida, não importa a engenharia que você faça. Pode ser ambiental, pode ser elétrica, civil, né? Eu pus aqui civil, que eu sou suspeito para falar, mas sintam-se todos incluídos, todas as engenharias, né? Porque aqui nessa foto tem engenharia ambiental, tem engenharia mecânica, você vê que tem motores, gruas aqui que tem motores, tem engenharia elétrica, né? Tem sistemas eletrificados, iluminação. Você tem todas as engenharias aí, engenharia de produção, você tem engenharia metalúrgica, você tem todo tipo de engenharia, né? Aí nessa foto. A cara de frente está mais para engenharia civil, mas se a gente mudar o ângulo de visão, todo mundo vai se ver incluído, né? Conectado aí nessa foto. Então, cada decisão técnica carrega um peso social que vai muito além das especificações do projeto. A escolha de um traçado ferroviário, por exemplo, que é o nosso tema aqui, ela pode incluir ou excluir uma comunidade. Tem vários cases aí que eu posso falar, né? E ela vai excluir do desenvolvimento ou incluir, né? Quando o engenheiro projeta uma ponte, por exemplo, está decidindo quem vai atravessar. Hoje, por exemplo, o estado, se não me engano, de Roraima, ele é ligado ao resto do Brasil por uma ponte. Não tinha essa ponte e as pessoas tinham que ir de balsa. Eu acho que é Roraima, sim. Não sei se é Roraima ou Rondônia. Um dos dois R's aí. Vocês desculpem a minha falha, realmente falhou agora. Mas assim, foi construída uma ponte, essa ponte hoje liga lá, antes era de balsa. Tem uma região, por exemplo, no Pará, que ainda é ligado por balsa. Então, uma ponte, uma ponte sendo projetada ali, vai melhorar, vai trazer desenvolvimento, vai movimentar a economia daquele local. Então, o que que o engenheiro precisa, né, para ele construir? Então, o domínio técnico, leitura do território, né? Quando vai se pensar num projeto, vai se pensar na concepção de uma. E entende esse território não só um terreno, mas mercado, né? Entender o contexto, influência nas políticas, né? Isso tem que ser um contexto, isso é a parte mais difícil, mas os projetos de infraestrutura já têm esse conceito formado, por isso esse projeto está ali, as oportunidades estão aí, existem várias. E visão de impacto social. Então, beleza, vou entrar na licitação para fazer um projeto, uma ferrovia. Projete né, uma ferrovia, uma rodovia, ou uma ponte, ou uma fábrica. Projete com impacto social. Pense no que vai acontecer para o bem ou para o mal ali no social, não só os ganhos, né? Mas não faça um crescimento desordenado. Vamos todos ter essa mentalidade, né? E é isso. Engenharia é sobre pessoas, né? A gente estuda ciências exatas, mas a gente entende que a obra que a gente vai construir amanhã vai mudar ou não a vida de uma pessoa, né? Claro que a gente está aqui para sobreviver, para fazer engenharia, mas ter essa consciência com certeza vai fazer a diferença. E como que a gente pode fazer isso, Marcelo? Falar que é fácil, Marcelo. Como que a gente pode fazer? Pessoal, estudem, se dediquem, mas também acompanhem fora, faça aquele algo mais. Siga conteúdos nas redes. Por exemplo, quem gostar da ferrovia, pode me seguir. Eu vou deixar aqui um QR Code com todas as minhas redes sociais. Esse aqui abaixo já tem, mas eu vou passar ele maior aqui. Tem colegas, eu posso falar aqui três, quatro, uma dúzia de nomes aqui de engenheiros, de rodovias, de ferrovias que fazem esse tipo de trabalho, que mostram. Engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, também posso falar uma porção aqui. Engenheiros industriais, engenheiros de obra, engenheiros de consultoria, engenheiros de mercado, engenheiros de têxtil. Então, assim, tem conteúdo, tem gente, né, focada nisso aí. Aprenda, aprofunde sua formação, faça os minicursos, participe da semana de engenharia, pergunte, anote, e com isso você vai evoluir, você vai sair melhor. E aplique, aplique. Quem tiver a oportunidade de aplicar, seja no estágio, no trabalho, ou na iniciação científica, ou quando começar a exercer, aplique. Aplique o que aprendeu. Não deixe de aplicar e não deixe de aprender. Aprenda, aplique. Porque quando você entrar no mercado, você tem que se atualizar. Então, sempre aplique. Sempre coloque em prática. Isso vai fazer a diferença para vocês. Esse aqui é
um QR Code, né, das minhas redes sociais. Quem quiser tirar uma foto aí, nesse QR Code aí, você vai ter acesso ao meu Instagram, ao meu LinkedIn e também ao canal no YouTube que eu tenho, que eu ministro aulas lá. Tá bom, pessoal? Depois eu vou deixar ele mais um pouco aqui para vocês. E, né, o trilho que você projeta hoje, decide quem vai chegar amanhã. Entenda como trilho a barragem, o prédio, o condomínio, a fábrica, o sistema de luz, sistema de iluminação, a subestação, o layout industrial, não importa a engenharia que você esteja, o que você projeta hoje, pode ter certeza que vai fazer diferença amanhã. É isso, professora. Terminei. Não sei se eu terminei a tempo, se eu ultrapassei, mas. Não, 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 você terminou faltando ainda 8 minutos aqui. Mas Pois foi é. ótimo, assim. Eu coloquei no perguntas e respostas, até para eu poder lembrar depois, que logo no início você fala para a gente assim: muitas vezes abrimos mão da qualidade de vida, né? Devido a um sistema de transporte de massa ineficiente. Então, são essas pessoas que realmente trabalham muito distante, né? Não conseguem o transporte eficiente e aí perde qualidade de vida porque demora muito tempo para chegar no trabalho. Eu, por Exatamente. exemplo, não tenho um transporte de massa eficiente. Eu moro aqui em Duque de Caxias, mas perto da Serra já de Petrópolis e trabalho lá na Tijuca, né, no campus Maracanã. Então, para eu me deslocar até lá, o trem não é eficiente para mim. O ônibus também não é. E eu tenho que ir de carro. Então, nos dias que a rodovia está ok, né, eu vou fazer em 45 minutos. Mas um dia que a gente teve um problema de trânsito no Rio de Janeiro e não era em Duque de Caxias, eu levei 4 horas para chegar lá. 4 horas. Eu saí de casa 8 horas da manhã. No rush eu já levo 2 horas, que eu acho um absurdo, 45 minutos fazer em 2 horas, mas eu levei 4 horas. Então, assim, é o que você falou, é a qualidade de vida que vai embora. Imagina você fazer isso todos os dias, todos os dias. Existe um desgaste muito grande. E é uma questão da engenharia ser desenvolvida, que é o transporte público, mas ou um transporte de qualidade, simplesmente transporte de massas de qualidade, ou você ter uma rodovia que seja operante, que não seja influenciada por outras rodovias, que quando para, você tem um efeito em cascata, né? É algo que tem que ser estudado para as demandas que a gente tem hoje, porque as demandas que foram estudadas, esse volume de tráfego, é assim, né? Tem 50 anos, é da década de 70. Exato. E a gente tem também outra colocação sua que eu também botei aqui no Perguntas e Respostas, né? Que eu achei fantástica. Engenharia sem contexto social é só cálculo. Muito, Só muito calma. verdade mesmo, né? Porque você pode ser um excelente engenheiro fazendo cálculos e mais cálculos, mas não consegue enxergar uma premissa do que é ser engenheiro, que é servir a sociedade. Então, se você é um engenheiro não consegue entender como o seu trabalho pode servir a sociedade, como você pode resolver problemas para a sociedade, você só sabe cálculo, né? O contexto social está um pouco fora e a gente tem disciplina disso, né? Que foi até que a gente se conheceu melhor lá no Sim. campus, engenharia, sociedade e sustentabilidade, que é uma questão que a gente precisa se aprofundar, não por uma questão, Marcelo, e eu falo isso para vocês, alunos, não é só uma questão de modinha, não, tá? O engenheiro, ele precisa servir a sociedade. A gente resolve problemas para a sociedade. O que tem de problema? Como é que a gente vai resolver? E essa questão, que é a questão de transporte, ela vai influenciar em muitas áreas, como o Marcelo falou. Preciso chegar ao médico rápido, tive um problema, né? Alguma coisa aconteceu aqui que eu preciso chegar a um hospital de grande porte. Como que isso acontece se a gente não tem uma rodovia eficiente? Aí a gente vê engarrafamentos quilométricos, ambulância tentando cortar daqui, cortar de lá. Isso eu estou falando de uma coisa muito pequena, né? Mas saúde, como é que você linka a saúde com essa logística? Tem tudo a ver, tem tudo muito a ver. E está na nossa mão, tá, pessoal? Está na nossa mão, com a engenharia, de pensar para resolver isso, né, Marcelo? Eu não falei da engenharia de transportes e da engenharia de tráfego, estou falando aqui, né? Você vê que a engenharia está aí, a engenharia atrás de engenharia. São muitas áreas, né? São muitas áreas As áreas. correlatas, né? São muitas Exatamente. áreas correlatas. Pessoal, eu deixei lá, tinha caixinha de perguntas e respostas e tinha um bate-papo também para vocês. Eu estou vendo vários joinhas, vários coraçõezinhos que sobem de vez em quando aqui, né? A gente teve aí um pico de quase 150 pessoas. Para o horário, eu vou dizer assim, agradeço demais a participação de vocês, porque eu sei que vocês estão vindo do trabalho, né? Estão É, cansados.
E é sempre bom a gente poder discutir ideias como essa, que eu, assim, eu não vejo, não é mais do mesmo, mas é algo que a gente tem que se prender, porque profissionalmente pode enriquecer muito. Então, assim, pessoal, agradeço a participação de vocês demais. Agradeço você, Marcelo, que você, assim, é parceiraço, né? Uhum. Pessoal, entre nas redes do Marcelo. Hoje a gente tem que ter aquele movimento do Marcelo ganhar 150 seguidores, tá? Então, se vocês têm seguidor, Ó, indica outra pessoa lá. A gente tem vamos que ter esse lá. movimento. Eu peço para vocês para darem essa engajada, porque é o conteúdo que tem lá, né? Se você, mesmo que você não faça um curso com o Marcelo, só o conteúdo que ele disponibiliza no LinkedIn, por exemplo, você já vê, aprende muita coisa, assim, gratuito. Tá lá, né, Marcelo? É só É ler. isso aí. E é para ser E mesmo. eu vou deixar disponível para agora para vocês. Eu vou só compartilhar aqui o QR Code da nossa presença para gerar certificado para vocês, tá? Então, eu vou pedir que vocês. Agora, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês vão ver aqui. Dá para ver o QR Code, Marcelo? Você está vendo? Tô vendo QR Code, tô vendo sim. Tá bem grandão aí, pessoal. Então, vocês dêem uma fotografada aí no QR Code para gerar presença para vocês. E lá no Perguntas e Respostas, eu vou jogar o link, caso alguém não consiga finalizar aí com o QR Code. Quer dar mais algum recadinho, Marcelo? Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos, queria agradecer aí, né, mais uma vez o espaço, a parceria, a gente tá avançando bastante nisso aí, e para mim é muito gratificante estar aqui falando com o pessoal da Estácio. Uma coisa que eu ouvi no banco de sala da Estácio, o professor falou assim, olha só, gente, vocês não são meus clientes, meus clientes são meu cliente é a sociedade, porque eu formo engenheiros para servir a sociedade. Na hora que você falou isso aí, eu lembrei. E nosso papel é esse, tá, pessoal? Não importa a engenharia. Assim, uma forma muito simples que eu sei que todo mundo aqui, depois da engenharia, vai passar. Isso é inevitável na vida do engenheiro. Liderar. Liderar pessoas. Então, assim, a gente não lidera processos, a gente lidera pessoas, pessoas dão conta dos processos. Então, assim, tudo isso vai gerar em torno de pessoas. Se não gerar em torno de pessoas, é só cálculo. Engenheiro que trabalha sozinho e fica ali fazendo cálculo, aí está fazendo engenharia, mas não tem contexto, é só cálculo. Então, muito obrigado. Eu estou vendo que tem umas mãozinhas levantadas aí, professora. É do Diego. Eu estava só esperando você falar que eu vou parar de compartilhar rapidinho, porque eu vi que o Diego levantou a mãozinha aqui. Diego, você consegue abrir o áudio para falar com a gente? Deixa eu ver aqui se tem no Perguntas e Respostas. Ah, tem mais aqui. A Isamara disse que não estava vendo o QR Code. Só aparece a tela do Marcelo. Eu vou copiar aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui no Perguntas Peraí, e quer ver? Respostas. Peraí, vai aparecer. Peraí, professor. Quer ver? É o QR Vê, Code que eu vê se tinha agora. duplicado. Eu não Vê se vi. agora. Tenta postar de novo o QR Code, que eu parei de compartilhar. Talvez estava aparecendo na minha tela ainda. Peraí, vamos lá de volta. Pessoas. Eita, agora ficou até grande demais. É, Eu não consigo ver a tela quando eu estou compartilhando, eu não consigo ver o que está lá. Na minha tela pois é. aparece compartilhado ele. Deixa eu voltar aqui rapidinho para a galera, que aí eu vou ver Eu aqui. tô vendo a sua tela. Vou botar o link, né? Não chorem, vou botar o link. Vou botar o link aqui para vocês, tá? Só um minutinho. É isso. E fica mais fácil também. A imagem não foi, mas eu vou tentar pegar o link aqui com a Luciana que ela mandou. Vai ficar mais fácil para a gente aqui. Link da lista de presença. Aí, pessoal, tá no perguntas e respostas aqui, ó. Vocês conseguem ver? Deixa eu tirar eu e Marcelo aqui. Vocês conseguem ver aqui no cantinho? Não. Coloquei aqui no cantinho, no perguntas e respostas, tá? Tem o link lá. Do Forms da Presença. Foi? Alguém me dá um joinha? Ahá! Pronto, foi. Agora foi. Missão Quem que deu cumprida. joinha? O Eric disse ok.
Tá ok, então tá aqui, pessoal. Vocês acessem lá, tá? Coloquem os seus dados para gerar o certificado para vocês. Vamos fazer o movimento 150 seguidores para o Marcelo, hashtag 150 seguidores. Tá, pessoal? Dá uma olhada lá que eu acho que eu só tenho a acrescentar para vocês. Marcelo, muito obrigada, meu querido. Só tenho a agradecer, tá bom? Eu que agradeço. Precisando é só chamar, como eu sempre falo. Beleza, então. E Pessoal, boa agradecer a noite para Luciana vocês. também, todos É, vocês. Luciana, eu não posso aqui no final porque está nas outras salas, mas semana inteira, a semana toda tem atividade, tá, pessoal? Tá na página da Semana das Engenharias, tá no Instagram da Semana das Engenharias. Essa é uma atividade nacional, a gente está abrangendo aí o Brasil inteiro, mas cada campus tem a sua programação local também, tá? Então, verifiquem com os coordenadores de vocês as programações que são locais do seu campus, o que está sendo oferecido lá presencialmente ou pelo Teams, e tem a nossa programação também, que é a programação nacional. Vamos lá. Olha lá, o Ricardo Jefferson já te segue. Ricardo, convida outra pessoa, porque a nossa meta é 150, amigo. Convida Já, outra já, pessoa. já andaram já andaram me chamando aqui. Eu respondi algumas pessoas aqui também, agradecendo, elogiando a palestra. É agora. E tem mais alguém que levantou a mão? João Vitor levantou a mão. João, tu consegue falar com a gente para a gente poder encerrar depois? Tá com a mãozinha levantada, João. Fala comigo. Pessoal, eu não sei se eles também têm o áudio aberto, né? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, já que o João não falou com a gente, né? Ficou tímido. Eu vou encerrar aqui, tá? Júnior César também está levantando a mãozinha. Vocês conseguem abrir o áudio, pessoal, para falar? Vocês estão levantando a mãozinha, mas não sei se vocês estão dando tchau para a gente também, né? Eu posso estar entendendo errado aqui. Ah, pode ser. Oi? Bem, Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só isso mesmo, Marcelo. Ó, tem um monte de gente. Bruno Eustáquio levantando a mão também. Eu estou achando que eles estão dando um ok assim, tipo, tô te seguindo lá no Insta. então tá. E qualquer coisa eu sempre atendo também. Pode chamar lá que qualquer coisa que eu puder ajudar e que a gente quiser trocar mais uma ideia, pode chamar lá que sempre que eu posso eu dou atenção sim e procuro responder o mais rápido possível. Tá, beleza, então. Marcelo, muito obrigada novamente, tá? Pessoal, boa noite para vocês. Seguimos aí durante a semana. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Obrigado, Tchau, tchau. Vanessa. Tchau, tchau.